O vídeo de hoje tá quente. Revelações bombásticas de Ronaldo Fenômeno. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal. Em uma entrevista surpreendente ao lado de Denilson Show, Ronaldo abriu o jogo como nunca antes. O ex-camisa 9 da seleção brasileira fez um desabafo sincero sobre a situação atual da seleção brasileira. Falou sem rodeios sobre Neymar, suas lesões e revelou detalhes de uma conversa pessoal que teve com ele. Ronaldo também comentou sobre a chegada de Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção, mandou recado direto para a CBF e apontou que precisa mudar no comando do futebol brasileiro. Sem se esconder, o Fenômeno trouxe opiniões fortes, histórias de bastidores e uma visão crítica que muita gente não tem coragem de expor. Um vídeo recheado de bastidores, críticas, revelações e emoção. Você nunca viu Ronaldo assim. Hoje a gente vê o Neymar vivendo uma situação de instabilidade por causa da questão física, clínica, muito próximo da Copa do Mundo. Em algum momento você se vê nele nessa situação ou não? Me vejo muito, toda hora. Esses dias eu tive com ele, a gente gravou um anúncio juntos e foi legal que eu troquei essa ideia com ele, cara. E ele... Pô, que bom. Não foi uma pergunta boba, né? Foi uma pergunta legal. Não, você fez. Mandou bem demais, porque eu vejo assim... logicamente vai ter sempre gente maldosa querendo provocar, fazer o que for. Mas a grande maioria dos torcedores de futebol tem que entender que não é fácil você ficar parado um ano, voltar de uma lesão grave e voltar a jogar como se nada tivesse acontecido. É muito natural o que o Neymar está passando. Aconteceu com todos que tiveram lesão de mais de um ano. Quase todos. Pode buscar aí a estatística. Não tem como. É muito difícil o ritmo de jogo. Você volta aos poucos, aí você tem recaída, você tem problema muscular que não, às vezes não quer dizer nada diretamente com a tua antiga lesão, o que você recuperou, mas o corpo ele é frágil e o esporte de alto desempenho exige muito do corpo do atleta, né? E o futebol está cada vez mais rápido, cada vez mais intenso, cada vez os atletas percorrem mais distância com maior velocidade, e cada vez a recuperação é menor para isso tudo. Então é muito normal. Eu falei para ele, cara, vai no teu tempo, joga um tempo, depois sai, joga outro. Só não falei pra ele não botar a mão na bola, né? Mas aí ele aproveita e descansa um jogo, foca na recuperação. Cara, eu acho que agora, logicamente, quando o cara tá jogando, ele vai dar o melhor pro seu clube. Sim. Mas ele tem que respeitar esse planejamento de recuperação do físico dele. Você conseguia ter esse controle? Cara, eu sempre dividia, né, com o Maziotti, tipo assim, vou até ali. Sim, tem que o jogador às vezes quer jogar todo jogo, toda hora. Quer jogar, mas tem que respeitar isso daí, cara. É muito importante você respeitar o limite do corpo. E hoje a fisiologia esportiva te dá dados que você só machuca se você quer, porque você chega no teu limite, o corpo já avisa, tem mecanismo de você identificar isso. Então você não precisa chegar nesse limite, ainda mais sendo ele a maior esperança brasileira para a seleção brasileira. Então eu conversei bastante com ele nesse dia, para ele ir tranquilo, para ele manter o foco, continuar treinando pra caramba, forte, ficar com as pernas muito fortes. E que o objetivo dele tem que ser a Copa do Mundo, né, cara? Ele é apaixonado na seleção brasileira, é um dos maiores craques que nós já tivemos. É o maior artilheiro na seleção brasileira, o maior artilheiro de todos os tempos. Passando até o Pelé. Então, cara, pra ele ficar tranquilo, e é lógico que a pressão em cima dele é muito grande também, né?
Isso é um Mas eu ponto, acho né, que ele... Ronaldo? Vocês tinham uma parceria ali que dividia muito a responsabilidade, né? Eram muitos craques, né, na geração de vocês, muitos jogadores acima da média. Hoje a gente tem bons jogadores, né? O Vini, o Rafinha são ótimos jogadores, mas me parece que no nível dele, ele já há algum tempo, não de agora, tá meio sozinho, assim, no nível dele. Não Isso acho joga que esteja muito sozinho, não. Acho que... Valeu, Chico. Não, eu falo no nível dele. Eu acho que o nível dele é Eu acho que muito o nível acima dele dos é outros. muito acima dos outros, mas assim, nós temos grandes jogadores. Eu acho que os problemas da seleção brasileira vêm das lideranças da CBF. Eu acho que... E eu acredito muito também na capacidade do esporte e no simples fato de que futebol é um esporte que se ganha e se perde e, enfim, fatalidades acontecem. Por exemplo, a eliminação contra a Croácia. Ai, pai. Chegando a hora, hein? Calma, Brahma. A gente vai falar de você. Calma, fia. Acelerada, bebê. Calma que não vai chegar esse... Calma, vai chegar esse momento. E a eliminação contra a Croácia, né? Aquele jogo que a Croácia não jogou absolutamente nada. Você olha para aquele jogo, cara, É loucura. Pô, é loucura, né? Perder aquele jogo. Eu fiquei muito bravo, né, cara? Diferente do 7-1, que foi uma coisa terrível, que eu não consigo ver explicação. Eu tava comentando aquele jogo com o Galvão e dei graças a Deus que o Galvão falou por vocês falou ali. por Falou todo mundo e ali eu não fiz questão nenhuma de falar, porque eu também não tinha o que falar. É inexplicável. Mas assim, o da Croácia, cara, jogou muito bem, dominou o jogo todo, e aí perde, cara, desclassificado. É complicado. Mas eu acho que nós temos grandes jogadores, sim. Eu acho que a chegada do Ancelotti vai ser bem legal. Eu conheço muito bem o Ancelotti. Ele é um cara extremamente de grupo. Ele vai dominar os jogadores, vai ganhar na resenha, vai usar de toda a experiência dele para conquistar os jogadores e a confiança dos jogadores, porque para mim, treinador também, ele tem que saber se envolver com os atletas, né? De ganhar confiança, saber puxar, saber esticar a corda, saber afrouxar. Eu acho que isso é uma relação muito pessoal, não é só de treinador e jogador. Eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, que esse fora-campo, né? Ele é mais importante do que aqueles 90 minutos. Esse relacionamento do dia a dia, ele é mais importante do que aqueles 90 minutos. Que eu acho que essa construção de ambiente que tem fora do trabalho, no dia a dia, acaba refletindo, né? Qualquer trabalho coletivo, né? Você tem um ambiente saudável para trabalhar, para treinar, e a hora que você vai pro jogo, cara, parece que é uma parada mais leve, né? Os 90 minutos acaba sendo... Você tá falando do Ancelotti, que tem essa facilidade, que é importante, né? Eu, por exemplo, conheço o Ancelotti, mas nunca trabalhei com ele. Mas a gente conhece a história, jogadores falando, e é importante quando você, com toda a tua experiência, lembra fala. Pra caramba o Filipão, lembra como era? Lembra? Era Na hora que você falou, eu lembrei disso. No hotel, dia a dia. Pô, os treinos eram chato pra caramba, implicante, mas, pô, no dia a dia, cara, ia todo mundo lá, cara, dava um pique a mais por ele, dava um sacrifício a mais por ele, e tava todo mundo sempre de boa cara. Cara, isso faz diferença, cara. Eu nesses primeiros contatos, assim, né, a gente tem uma impressão, ele é um italianão, assim, né, até pela idade, Ele assim. é italiano? O Ancelotti, no caso, é italiano, mas ele é porque eu digo o jeito, assim, né, um pouco mais bronco e tal, mas aí você vê que ele tá tentando, né, sempre simpático, ele cede numa brincadeira ou outra, abre um sorriso, tenta falar português e tal. Tô achando ele bem à vontade, assim, né, a sensação que passa é essa, pelo menos. Ele vai estar super à vontade, né? E eu acho que ele tem que saber separar isso mesmo, né? O lado político de CBF com o lado de seleção brasileira, que tem que... Eu acho que a CBF tem que saber isolar a seleção brasileira. Não pode usar a seleção brasileira na política, que quando vocês quiserem também falar, a gente fala, mas para mim é uma vergonha tudo que está acontecendo com a CBF. Mas a seleção brasileira tem que estar completamente isolada disso, cara.
tem Você sabe que a CBF vai utilizar politicamente da imagem da seleção, como já está usando o caso do Ancelotti, né? O Ancelotti, inclusive, foi uma medida extremamente positiva pelo tamanho que ele tem, mas você sabe que também tem um pouco de escudo, de trazer, de amenizar um pouco, trazer uma imagem mais positiva para o torcedor, em detrimento de tudo que está acontecendo. Você sabe que vai ser dessa forma. Não, e tá maquiando bem, inclusive, mas assim, a gente que é do futebol, a gente tem que continuar cobrando a CBF para que tenha um planejamento para o futuro, do futuro jogadores, o futuro da seleção brasileira depende do que a gente vai fazer agora, cara. E você desistiu de ser presidente? Você tirou isso da tua cabeça ou ainda não? Eu fui obrigado a desistir, né, cara? Saíram com você, né? Bom, os presidentes de federações não quiseram nem me receber. Eu só tive com o Reinaldo e o Mauro Silva, que foram os únicos que me receberam, e o resto, todos, em questão de 48 horas, me responderam a minha solicitação via e-mail de ter uma conversa, né, sobre futebol, sobre o projeto que eu tenho, que eu tinha de CBF, as ideias que eu tinha para a CBF. E simplesmente a resposta foi, inclusive, uma resposta bem parecida, protocolar, de todos que apoiavam o Edinaldo e apoiava a excelente gestão do Edinaldo e que respeitava muito a minha história com a seleção brasileira no futebol, enfim, mas que não poderia me receber nas federações. Isso foi todas, tá? Todas. Resposta tudo padronizada. Padronizada, muito parecida. Mas eu te pergunto agora que o Samir tá lá, você desistiu de voltar de alguma forma? Você, tipo assim, tirou da cabeça ou não, eu vou estar próximo, eu vou ser oposição, eu vou fiscalizar e eu vou tentar de alguma maneira chegar lá. Eu desisti, e eu acho que é definitivo, mas não desistir do futebol brasileiro. As minhas duas últimas perguntas, tá? Eu quero falar primeiro, a gente estava falando lá no meio do podcast sobre o ambiente do Ancelotti. Você acha que, a minha opinião antes, quando o Neymar, ele tem a lesão, fica muito tempo sem jogar, eu achava que o Vini ia tomar um protagonismo na seleção brasileira, porque era um grande nome na ausência do Neymar. Acho que ele não assumiu esse protagonismo. Agora, com o Ancelotti, ele pode ter esse protagonismo? Eu acho que ele vai performar muito melhor com o Ancelotti. Ele conhece muito bem o Vinícius, conhece as preferências do Vinícius. Mas assim, nos últimos 2 anos, o Ancelotti também usou o Vinícius como segundo atacante, muitas vezes. Mas assim, tem tudo para o Ancelotti, ele vai arrancar o melhor de cada jogador, pode ter certeza. Pode ter certeza. O ambiente dentro da seleção vai ser diferente, vai ser mais positivo. E torcer para que a CBF cuide deles e isole eles, né, da maneira que tem que ser para a competição. Com as melhores condições para os atletas, as melhores condições para a comissão técnica, melhor logística, enfim. E a CBF deveria preocupar muito mais em desenvolver o futebol do futuro, né? Começar a organizar a casa. É inaceitável que nós não temos no Brasil uns centros de treinamento da CBF. É inaceitável que não tem em cada estado brasileiro um centro de treinamento da CBF onde você treina e capacita jovens para o futebol, treina e capacita jovens para a arbitragem, treina e capacita treinadores. Perfeito. Como é que e com 2 bilhões em caixa, parece com dinheiro em caixa, eu acho que nós temos que cobrar, enquanto homens de futebol, esse tipo de investimentos da CBF. Eu vi o manifesto dos campeões mundiais, eu acho que é ok, legal, tá mostrando que estamos acompanhando, tá tudo, né? Mas a gente tem que ter uma participação muito mais ativa. A gente não pode aceitar que 25 federações se juntem
e determine quem vai ser o líder da CBF no Brasil. A gente não pode, a gente tem que ter lugar nessa mesa primeiro, a gente tem que ter, enquanto ex-jogadores, campeões mundiais, os jogadores de futebol são os maiores protagonistas desse esporte. Concordo. E a gente pode ajudar, a gente pode melhorar as coisas, a nossa experiência, a gente pode contribuir para o futebol e não do jeito que está agora, com 27 presidentes de federações comandando o futebol brasileiro e todos eles amadores. Você não vê nenhuma federação desenvolvendo futebol amador, com centros de treinamento, todos eles preocupados na política, todos eles preocupados com sua mesada, todos eles preocupados com cargo em diretoria de CBF, enfim. Eu acho que os próximos 4 anos, a gente tem que trabalhar e unir a nossa classe de jogador de futebol, de ex-jogador, unir essa classe e pedir e exigir um lugar dentro dessa galera. A gente tem que ter direito a voto. Perfeito. Eu acho que as federações não vão querer nunca perder esse peso 3, mas a gente tem que ser novos atores dentro dessa organização toda. E aí, o que você achou das falas do Ronaldo? Concorda com ele sobre o Neymar, a seleção e a chegada do Ancelotti? Acha que ele tem razão ao criticar a CBF? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Vamos debater juntos. E claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e não se esquece de se inscrever no canal. Tem muita coisa quente vindo por aí sobre o mundo da bola. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!